nós cantávamos assim: fala, Senhor, fala comigo. Ela vai tentar me acompanhar. Fala, Senhor, feche seus olhos. Preciso muito te ouvir. Era mais ou menos assim. Fala, Senhor, do jeito que quiser. Fala, Senhor, atenda ao teu mandar. Só tinha isso nessa música. Aprendeu? Fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Fala, Senhor. Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Preciso muito te ouvir. Diz, fala, Senhor. Fala, Senhor, do jeito que quiser falar. Do jeito que quiser. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Atento ao teu mandar. Atento ao teu mandar. Aprendeu? Ficou bonito? Fala, Senhor. Aprendeu, né? Fala comigo. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso muito te ouvir. Cante. Essa é uma oração. Muito te ouvir. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Do jeito que quiser falar. Do jeito que quiser. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Atenda ao teu mandar. Atenda ao teu mandar. Você crê? Amém? Você crê? Diga, fala, Senhor. Essa noite nós vamos ministrar no Salmo capítulo 15 com o tema: como tornar alguém inabalável. Primeira vez que eu retornei à ministração, após os pastores pregarem, tomara que o pastor Emerson não derrube de novo aqui hoje. Verdade. Aleluia. O senhor derrubou isso aqui semana passada. Nós falamos sobre ser intencionais. Tudo tem um propósito. Amém? Segunda mensagem foi o domingo. Nós falamos sobre autorresponsabilidade. Tudo tem um propósito. E hoje nós vamos falar sobre como você se tornar alguém inabalável. Por que as pessoas fazem perguntas? Por que as pessoas fazem perguntas? Porque as pessoas precisam de respostas. Essa é uma pergunta no Salmo 15, por exemplo, o versículo 1 do Salmo 15, Davi começa perguntando: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta. Quem poderá morar no teu santo monte? Essa é a pergunta equivalente ao nosso dia de dizer assim: quem é que vai chegar no céu? Quem é que vai ser salvo? Quem é que no final vai morar com Deus? Essa também é a mesma pergunta que um doutor da lei, estudioso, fez para Jesus: o que farei para ser salvo? Um jovem rico, muito rico, também perguntou a Jesus em determinado momento: o que farei para ser salvo? Os primeiros convertidos da igreja, os primeiros 3.000 em Atos, no capítulo 2, também fizeram essa pergunta: varões e irmãos, o que faremos? E os apóstolos responderam: façam isso, isso, para receberem perdão de pecados, serem batizados e alcançarem o refrigério da parte do Senhor. Não é apenas a salvação que recebemos também uma série de outros benefícios da parte de Deus. A salvação é a porta de entrada. Diga: a salvação é a porta de entrada. Porque uma vez que você está salvo, você não pode ouvir sobre salvação todos os dias. Você já está salvo. Amém? Ora, eu precisava ser salvo. Agora que sou salvo, eu preciso ouvir outras coisas. E
E quais são as outras coisas que eu preciso ouvir? O conselho de Deus. O apóstolo Paulo, quando estava, por exemplo, em Éfeso, ele chegou a dizer: olha, vocês sabem que por 2 anos não abri mão de vos ensinar aqui todo o conselho de Deus. O que era todo o conselho de Deus? Nós sequer temos ideia, mas certamente era um número significativo de elementos da vida que as pessoas precisavam aprender e viver, e não apenas serem salvos. A salvação é um ato de Deus. O que podemos fazer para ser salvos? Nada. Deus nos salvou. Agora, essa salvação que está em nós, por meio da fé, produz ações. Estas ações são as nossas responsabilidades. Nós precisamos agir como pessoas salvas. Agir como pessoa salva é mudar a natureza. Nós vamos lutar contra a nossa natureza. Não digo, há uma luta constante, sendo derrotado pelos meus desejos, pelos meus anseios, pelos meus pecados. Não, o que eu estou dizendo é que há uma luta contínua contra a sua natureza e você tem a capacidade dada por Deus de vencer toda essa luta. Você continuará lutando toda a sua vida, mas toda a sua vida será uma vida de vitória, porque você, semana após semana, mês a mês, ano a ano, continuará vencendo tudo isso que você está lutando. Você sempre será vitorioso. Você sempre será vitoriosa. Isso é um fato determinado por Deus. Mas vencer só se torna vitorioso quem lutou em alguma batalha. Se você não lutou em uma batalha, como você vai ser vitorioso? Um vencedor de água de coco, canudinho na mão, sem ter lutado nada? Deitado numa rede, numa praia ou num sítio? O que é que você fez? Eu sou vencedor. Você lutou o quê? Não fiz nada, não, sou vencedor. Eu me declaro como vencedor. Eu me auto-intitulo vencedor, porque Jesus venceu por mim. Parece um bom discurso, parece uma coisa bonitinha, mas na vida real não é nada disso. Você precisa lutar. Por que fazemos perguntas? Porque existem respostas que precisam ser dadas. Por que as pessoas perguntam? Uma criança faz perguntas. E por que uma criança faz perguntas? Porque ela precisa de respostas. Isso é natural, mas todos fazem perguntas, porque todos precisam de respostas. E olhando para vocês mais novos, eu preciso sempre me preocupar com vocês mais novos, né? Porque eu sempre disse que eu gostaria de ter ouvido na idade de vocês a mensagem de Deus. E eu só fui ouvir lá aos 19 anos. Para mim foi muito tarde. Eu queria que fosse muito mais cedo. Mas está tudo bem. Está valendo. Mas vocês estão ouvindo. E por que vocês precisam ouvir as coisas de Deus? E por que essas mensagens que eu estou ministrando ultimamente são importantes para vocês? Porque elas têm uma intenção de transformar a vida de vocês, na região onde vocês moram, em pessoas diferentes das pessoas que habitam aqui. A diferença vai fazer sim no seu comportamento com seriedade diante da vida e diante das coisas. A diferença vai fazer sim na tua relação com o trabalho. A diferença vai fazer sim quando desde pequeno você, ou desde mais novo, você projetar a tua vida com uma carreira, com uma profissão. Mesmo que você entre na faculdade amando aquela profissão e no meio do curso você diz assim: perdi o prazer de estudar isso, mas me despertou o desejo de fazer tal coisa. Aí você então pode parar o que está fazendo e fazer a outra coisa, porque agora você está amadurecendo a paixão e amadurecendo a carreira. Alguns inclusive vão deixar a faculdade para nunca mais voltar para a faculdade, nunca mais fazer um curso, porque encontraram uma profissão, uma carreira definida, que não é necessário o estudo terminado. Bill Gates, Mark Zuckerberg e outros. Mas só se for assim, ok? Só se for para você ser o próximo Bill Gates ou a próxima Bill Gates. Só se for para você ser o próximo Mark
ou a próxima marca certo? Só vale deixar a faculdade se for assim, ok? Para você fazer algo realmente que muda o mundo, amém? Senão você continua a faculdade, senão você continua os seus estudos, senão você continua fazendo a tua coisa, aquilo que você tem que fazer, ok? Muitas pessoas vão descobrir na faculdade que não deveriam estudar faculdade, fazer faculdade, mas você precisa estar lá para descobrir. Algumas pessoas vão descobrir a sua profissão em uma outra área. Algumas pessoas vão descobrir a paixão e a carreira da sua vida fazendo uma coisa que não gostam. Então eu preciso me preocupar em que nós, como igreja, fomentemos, estimulemos você mais novo a projetar a tua vida e o teu futuro. Mesmo que alguma coisa não dê certo no caminho, você mude a rota, você faça ajustes ali, mas você precisa crescer projetando, crescer estudando. Estudando, que eu falo, não é apenas uma questão de escola. Isso você pode estudar fora da escola, como eu, fora da escola estudo muito todos os dias. Eu continuo um estudante, eu continuo um aprendiz todos os dias. E eu não preciso estar numa faculdade, eu não preciso estar num curso, eu não preciso estar em alguma área oficial de estudo para estar estudando alguma coisa. Eu estou o tempo inteiro debruçado sobre livros, sobre textos, sobre estudos, porque eu me coloquei na vida como um aprendiz contínuo. Eu não sei aonde isso vai me levar, mas eu sei até onde me trouxe. E eu sei que os próximos 10 anos da minha vida também já estão projetados. Eu não estou mudando a mensagem, mas eu estou tentando entrar na mensagem. Porque eu comecei um caminho aqui que talvez eu não ministrasse isso aqui. Mas você quer saber como é que eu vou me tornar alguém na palavra? Eu vou sair daqui sem saber. Mas olha só, eu vi um vídeo que está, como é que chama que está? Viralizado. Muito obrigado, os técnicos da área, né? Um vídeo que viralizou muito. Uma pessoa dizendo assim, e alguém está remixando isso o tempo inteiro. A pessoa está dizendo assim, olha, eu estou projetando em 2023 realizar o que eu não consegui realizar em 2022, que eu planejei fazer em 2021, que eu projetei em 2020. Mais ou menos assim. Ou seja, a pessoa em 2020, 21 e 22 não conseguiu realizar nada do que projetou. Então ela está tentando que em 2023 ela consiga realizar o que ela começou a pensar em 2020. Ao contrário, eu não faço isso, eu não estou fazendo isso. O que eu projetei em 2020 aconteceu em 2020, o que eu projetei em 2021 aconteceu em 2021. O que eu projetei em 2022 só falta uma coisa para acontecer. E eu tenho até o Natal para que me socorra. E o que eu estou projetando para 2023 até 2033 vai acontecer exatamente como eu projetei dentro do tempo hábil projetado. Porque eu aprendi a projetar a minha vida e a viver de acordo com aquilo que eu escrevi sobre mim mesmo. Estão entendendo? E você está ouvindo aqui para mudar a tua realidade aqui na região onde você mora. Talvez amanhã você esteja morando em outro país, mas você carrega com você sementes e estruturas que foram Deus que te deu. E onde você estiver, a nossa igreja também estará. Salmo 15, gente, pelo amor de Deus. Você precisa aprender. Por que o salmista faz essa pergunta? No Salmo 15, ele pergunta quem vai poder entrar no tabernáculo de Deus, quem vai poder morar no Santo Monte, ou seja, quem vai ser salvo, quem vai chegar lá, quem vai finalizar a vida com Deus, quem vai terminar e saber que tem a morada eterna garantida. Se você não entrar pela porta que é Jesus, ele diz, se você entrar por mim, achará pastagem.
Ou seja, você vai se alimentar muito bem na sua vida, no sentido espiritual, você vai ter algo extraordinário na sua vida, verdes pastagens, você vai ser alimentado por Deus todos os dias da sua vida. Agora, ficar do lado de fora dessa porta é por sua conta e risco. A porta de entrada é a salvação, a porta de entrada é Jesus. Entramos por Jesus, achamos um campo vasto de oportunidades e de possibilidades diante de nós, de alimentos espirituais de Deus, de realidades tremendas de Deus na nossa vida. E o que é que a gente faz com isso agora? A gente precisa ouvir, aprender e aplicar no dia a dia. Independente da sua idade, independente se você tem 70, independente se você tem 12, 13 anos de idade. A palavra de Deus serve para a criança como serve para o mais velho. É a mesma palavra. Deus não está falando para idades. Deus está falando para a alma humana. Deus não está falando para recortes da idade, recortes adolescentes, jovens, adultos. Deus está falando para espíritos humanos. A tua alma, o teu interior. Deus está falando com você. Portanto, cada palavra de Deus pode ter um impacto totalmente definido, diferente na sua vida. Por isso que cada grupo não é igual ao outro. Por isso que quando você não vem em um, você perdeu aquilo que Deus ministrou. Mesmo que você escute na internet depois, não é a mesma coisa. Vamos ler o Salmo 15. Abriu aí a sua Bíblia, o seu aplicativo. Embora tem que ser, né? Eu, na realidade, podia não ministrar. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. A pergunta começa com quem vai alcançar o céu. E a resposta é dada em como você se torna inabalável. Só alcança o céu quem se torna inabalável. Só alcança a vida eterna quem se tornou alguém inabalável. Você vai ver, por exemplo, nos simbólicos que já leram a Bíblia, Apocalipse 1 e 2, vai falar das cartas às igrejas. São 7 igrejas da Ásia. Cada uma delas tem um problema, ou uma virtude e um problema, ou um problema só, ou uma dificuldade, dependendo da igreja, mas todas elas têm promessas. E todas as promessas que Jesus faz, aquelas 7 igrejas ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer. Só entra no céu vencedores, derrotados não entram lá. Fracassados não entram lá. Só vencedores. Por isso você precisa se tornar um vencedor. Mas não é vencedor no estilo coaching. Não é vencedor no estilo da neurociência, eu amo. Não é vencedor no estilo da psicologia, eu gosto. A psicologia, a neurociência, os coaches vão falar uma série de coisas sobre você se tornar inabalável. E normalmente isso tem a ver com a regulação das suas emoções e do teu mundo interior. No entanto, o salmista Davi vai dizer assim: quer saber de uma? Esse negócio de se tornar inabalável não tem muito a ver com o que você sente. Tem muito mais, ou com o controle das suas emoções, ou com o controle ou com o ajuste emocional dentro de você. Davi vai dizer: esse negócio de se tornar alguém inabalável tem muito mais a ver com o que você faz do que com o que você sente. Portanto, meu querido e minha querida, meu menino e minha menina, o que você faz é muito mais importante do que o que você sente para transformar você em alguém inabalável. Defina uma pessoa inabalável. Eu não coloquei nem definição aqui, porque eu não tenho, não preciso. O que é ser alguém inabalável? Qual é a figura
de uma coisa inabalável. A figura de uma coisa inabalável é um rochedo na beira do mar. Essa é a figura de alguém inabalável. É uma rocha que as águas, que os ventos. Jesus diz isso. Aquele que escuta a minha palavra e pratica, a quem compararei? A um homem que cavou, profunda vala e construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, os ventos, as intempéries da vida, bateu com ímpeto, com força contra aquela casa e ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha. A rocha é essa figura de algo que não pode ser destruído. Inabalável é a figura de um rochedo, que as águas, os ventos, as tempestades, os ciclones batem com força contra aquilo. É como se nada tivesse acontecendo. O rochedo está dizendo assim, ó. A tempestade vem, os ciclones vêm, os tornados vêm, os furacões vêm, os ventos vêm, batem contra aqueles rochedos. E é como se os rochedos estivessem dizendo, é só isso que você tem? É só isso que você tem? Fraquinho. Não há nada que possa destruir aqueles rochedos. Essa é a figura de uma pessoa inabalável. Não significa que as coisas ruins não vão acontecer. Não significa que os problemas e as dificuldades não vão acontecer. Não significa que o desemprego não vai bater na porta, que a dívida não vai aparecer. Não significa que você vai ter um momento em que o dinheiro não é suficiente para honrar os seus compromissos. Isso não significa que você não terá doença, enfermidade, diagnóstico negativo. Não significa nada disso, mas significa que dentro de você nada disso te abala. Você continua incólume, você continua inabalável. Bate, bate, bate e nada te aflige. Nada te derruba, nada te para, porque você é inabalável. Davi vai dizer que há uma série de características que transformam uma pessoa como você, qualquer um, em alguém inabalável. Versículo 2, nós já lemos, vai dizer que você precisa desenvolver uma integridade nas suas palavras e ações. Foi isso que Davi disse lá no versículo 2, aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Você não precisa mentir, você não precisa inventar nada. Você já mentiu? Claro. Você mentiu hoje? Não precisa responder. Peça perdão. Você não precisa mentir. Mas se eu falasse a verdade, ia dar uma confusão. O que importa? Essa é uma responsabilidade sua. Se alguém pediu para que você falasse a verdade e fosse criar confusão, essa responsabilidade não é tua. Não tivesse pedido para você dizer a verdade. Isso não é tua responsabilidade. Estão entendendo? Se alguém te pediu para falar a verdade, mas diz assim para você, mas olha o que você vai falar, hein? Ué, é para falar a verdade ou é para inventar? Olha, fale a verdade, mas olha o que você vai falar. Já te ameaçou. Ou seja, você já não vai falar a verdade. Você vai tentar criar uma situação para evitar a confusão, evitar apanhar, evitar castigo, evitar uma série de outras coisas que possam acontecer. Não! Você precisa desenvolver uma integridade em suas palavras e atos. Quer se tornar alguém inabalável? Você precisa desenvolver. Diga, desenvolver. Gente, quando a gente fala a palavra desenvolver, nós estamos dizendo que é algo que você desenvolve, você aprende. Você aplica, você lê, você põe em prática. Amém? 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 É muito amém, né?
Você tem que desenvolver integridade nas suas palavras e nos seus atos. Não é porque você é cristão, mas é porque você é alguém que quer ser inabalável. Não é só porque você é crente que você muda o teu jeito de falar. Você muda o teu jeito de falar porque você também quer se tornar alguém diferente. Inabalável. Na região, no seu entorno, você pode não mudar o mundo, mas obrigatoriamente você tem que mudar o mundo ao teu redor. Glória a Deus. Anote essa, não esqueça nunca mais. Você pode não mudar o planeta, pode não mudar o mundo, mas você tem a obrigação de mudar o mundo ao teu redor. O teu mundo tem que mudar para melhor. Sempre para melhor. Você não pode ser a mesma pessoa do ano passado. Tem que ser melhor. Você não pode ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Tem que ser melhor. Você não pode saber as mesmas coisas que você sabia há 5 anos atrás. Você tem que saber mais hoje. Se você não fizer isso, um exercício contínuo de desenvolvimento da tua vida, você vai passar como bilhões de pessoas passam e ninguém lembra nem o nome naquilo que está ao seu redor. Se todos formos luz assim, o mundo muda completamente. Está entendendo? Gente, é impossível, acho que é impossível. Vamos passar, né? Porque aí slides. Número 2, mantendo boas relações com o seu próximo. O salmista vai sempre usar o texto, não é? Quem é que vai habitar? Quem é que vai se tornar alguém inabalável? Primeiro, quem desenvolve integridade nas palavras e nos atos. Você precisa ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa que age corretamente e que fala corretamente. Da mesma forma, o versículo 3 vai dizer: aquele que não difama com a sua língua. Não fala mal da pessoa. Também não reproduz a conversa. Fofoqueiro. Não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Vizinho. Está escrito vizinho na Bíblia que você está lendo aí? Vizinho. Fale aí, vizinho. Cara, não é fácil viver com vizinho, mas a Escritura diz: você não precisa lançar injúria, você não deve lançar injúria, falar mal, dizer que não gosta, que não tolera, que não suporta o seu vizinho, mesmo que ele ligue o som naquela perturbação. Ele não tem entendimento para fazer o quê? Gosta de perturbar, vai fazer o quê? Mantenha boas relações com o seu próximo. Amém? Vamos passar para frente, senão não vai. Não negociando minha ética ou minha moral. Diga: eu não negocio a minha ética nem a minha moral. A parte A do versículo 4: aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação. Não dá para uma pessoa ser reprovável, uma pessoa ser bandida, uma pessoa ser ruim, uma pessoa ser maligna, e você dizer assim: ai, que coitadinho. Não dá para ser uma pessoa ruim, maligna, que fala mal, que xinga, que fala palavrões gigantescos no meio da rua, que não tem ética, que é uma pessoa ruim, destrutiva, e você dizer assim: ai, que peninha, né? Devia assim, a gente tem que ter compaixão dessas pessoas. A Escritura diz: não. Uma coisa tem a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não pode achar que a pessoa desprezível, aquela pessoa que age de forma ruim, maligna, negativa, você tem que passar a mão na cabeça dela. Não, ela precisa ser responsável pelos seus atos. E começa dentro de casa. E ela só não está assim do lado de fora, porque dentro de casa ela não foi responsabilizada pelo que fez. Ou pelo que não fez. A parte A do versículo 4 diz: mas honra os que temem ao Senhor. Amém? Amém? Então eu não negocio nem minha ética, nem minha moral. Ai, ele é traiçoeiro, mas é meu amigo. Ele não vale nada, mas é meu amigo.
Ele é um bebum, mas é meu amigo. A fé em Deus não nos autoriza a fazer isso. Ah, esse pai é um abusador, mas é meu pai. Opa, do lado. Funciona assim não. Ah, ele é um espancador, mas eu amo ele. Aí ele me queima com bicuda de cigarro, ele puxa meus cabelos, ele me dá facada, ele me corta com gilete, ele joga a vela quente em mim, mas eu amo ele. Peraí, não. Você não negocia sua ética nem sua moral. Você diz alto lá, você não vai avançar o seguinte. Amém? Da mesma forma, se alguém quiser que você diminua a tua integridade, diminua a tua ética, diminua a tua moral. O que é a ética? É a ética, vamos dizer assim, é a teoria. E o que é a moral? A moral é a prática. O que é a ética? A ética é o ideal daquilo que é bom, daquilo que é correto. E o que é a moral? É a prática, é aquilo que você consegue de fato colocar em prática no dia a dia. Quando a gente diz que alguém rouba, nós não estamos falando de ética, nós estamos falando de moral. Quando a gente chama alguém de honesto, nós não estamos falando de moral, nós estamos falando de ética. Porque a honestidade está no campo da ética e não roubar está no campo da moral. Está entendendo? Está entendendo? É só divisões filosóficas, mas a gente se entender que uma coisa é ética, que é o ideal belo, e a outra coisa é a moral, que é o pé no chão, é o chão de fábrica, é o dia a dia. Quando você é uma pessoa honesta, você tem ética, você é uma pessoa ética e honesta, quando alguém te dá um troco a mais, a tua moral devolve. Quando você é uma pessoa ética, honesta, e alguém, por exemplo, é prejudicado porque não pagou ali o caixa, não viu todo o dinheiro, te devolveu a maior, já aconteceu comigo, te devolveu a maior parte do dinheiro e pagou todas as contas e você está levando mais do que um troco para casa, a tua moral devolve. Porque você é ético, você é honesto. E aí, o honesto age honestamente. E quando você age honestamente, você tem moral. Quando a gente fala assim, você não tem moral para dizer isso, o que nós estamos dizendo? A tua prática não corresponde com o que você está exigindo de mim. Está entendendo? Jovenzinhos aí, Pablo e Pedro, estão entendendo? Sim ou não? É bom. Vocês são inteligentes. Você não tem moral para me dizer isso. Se não tem moral é porque você tem convicção de que aquilo que ela está falando, ela não pode falar, porque não está condizendo com o que ela quer que você faça. Porque ela não está fazendo. Número 4, a parte B do versículo 4. Cumprindo meus acordos até o fim. O que é cumprindo meus acordos até o fim? O que é que a parte final do versículo 4 está dizendo? Aquele que jura, né? Mesmo dependendo da versão que você usa, mas está assim, a parte B do versículo 4. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aqui, gente, é um segredo, tem muita coisa que acontece no Brasil. No dia a dia, muitas pessoas dizem assim, eu não vou tomar prejuízo. A Escritura diz, tome o prejuízo. Se você deu a palavra, tome o prejuízo. Se você se comprometeu com aquilo e vai te prejudicar, se prejudique. Mas eu disse agora, depois que eu disse, já era. Você vai cumprir até o fim. Porque você falou que ia fazer, você falou que ia vender por tal preço, você disse que ia fazer aquilo, você se comprometeu em entregar aquilo em determinado horário, em determinado dia, você vai ter que se rebolar para fazer cumprir exatamente aquilo que você disse que ia fazer. Nem que você tenha que ligar pedindo misericórdia
para a pessoa, misericórdia, a máquina quebrou, aconteceu, caiu um raio aqui, não é para mentir não, tem que ser verdade. Eu não tive tempo, eu me enrolei todo, a coisa deu errado. Quanto mais nervoso eu ficava, mais enrolado o negócio não saía. Você pode me dar mais um tempo, por favor? Liga e conversa, fala, se comunica. Gente, isso em qualquer área da vida, até mesmo aqui dentro da igreja, no ministério. Qualquer área. Cumpre o que você prometeu. Se você fez um juramento, ou seja, se você deu sua palavra, você vai até o fim. Por último, versículo 5. Não agindo com o intuito de levar vantagem devida sobre a outra pessoa. Brasileiro, né? A lei de Jefferson. A famosa lei de Jefferson. Tem que levar vantagem em tudo. Que pudesse levar vantagem. Você não tem que crescer espiritualmente, está no lugar errado. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Você precisa mudar de vida. E a mudança é algo constante. Agora, aqui encerrando. Você quer ser alguém na palavra, na vida, isso tem que levar para a vida, todo dia. Todo dia. No ônibus, onde você pode você andar. Qualquer lugar, na escola, onde você estiver. Essas coisas vão transformar você em alguém inabalável. Um jovem inabalável, um adolescente inabalável, uma pessoa inabalável. De trás para frente. Não agindo com o intuito de levar vantagem indevida sobre ninguém. Amém? Cumprindo os teus acordos até o fim. Amém? Amém. Não negociando tua ética e tua moral. Tá certo? Amém. E você tem que ter boas relações com o teu próximo. Tá bom? Amém. E por último, desenvolva integridade no que você fala e no que você faz. Você fala, tem que estar de acordo com Deus. Com a palavra de Deus. Você faz também. Está entendendo? Vamos ficar em pé. Aleluia. Ó, está bem cedo.